Olá, boa tarde. Estou esperando focalizar aqui. Peraí que tá meio embaçado. Olá, seja bem-vinda. Quem tá chegando aí, eu não avisei que ia fazer essa live. Eu vou fazer uma live sobre o Present Perfect. Então, se você é um professor que por acaso tem alguma dificuldade em ensinar o Present Perfect para os seus alunos, fica aqui comigo porque eu vou falar sobre 10 maneiras de você ensinar o Present Perfect de uma maneira bem divertida. Fala pra mim uma coisa, pra mim tá parecendo bem sem foco. Eu tô aparecendo sem foco pra vocês? Responde pra mim, por gentileza, pra ver se... Ah, melhorou, agora melhorou. Não sei se melhorou pra vocês. Então, eu vou falar sobre esse material aqui, que é o nosso card game, pra ensinar o Present Perfect. E esse material já existe há mais ou menos, tá ok, obrigada, Nilson. Esse material já existe há um bom tempo, melhorou, obrigada, Yara. E aí, com o tempo eu fui desenvolvendo outras maneiras de usá-lo. Então eu vou explicar 10 maneiras. Então se o seu aluno, por exemplo, não aprendeu de uma maneira, ele vai poder aprender de outra. Impossível que ele não consiga se conectar com esse tempo verbal depois de você usar todas essas maneiras aqui, se for o caso, se houver a necessidade. Então deixa eu apresentar primeiro. Primeiro deixa eu falar, essa live faz parte das lives que eu prometi fazer para os jogos da Play to Learn que estão em oferta. Então, só para quem não sabe, deixa eu mostrar. Os jogos deste mês em oferta, então você compra o Places in the City, que eu já fiz uma live, tá sensacional. O Conversation Cards, que eu também já fiz uma live, e o Present Perfect. Então, esse mês, esses 3 jogos estão com 25% de desconto. Então, a gente tá no dia 25, 26, tô meio perdida aqui no calendário, mas você pode comprar todo mês 3 jogos com 25% de desconto. E se você quiser comprar todos os meses, no final de um ano, você tem a nossa coleção completa com um curso, né? Porque isso que eu estou oferecendo para vocês é um curso de como usar esse material. Com o objetivo de que vocês, professoras, professores, usem esse material da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que quando você pegar o material, quando você recebe em casa, você acaba tendo as suas próprias ideias. Mas aqui vão as minhas e você pode juntar as minhas com as suas, que eu tenho certeza que vai sair coisa boa. Então vamos lá. A primeira maneira, deixa eu primeiro apresentar para vocês, né? Então é um jogo, esse material é um jogo de baralho. Como esse, nós temos mais 8 títulos para ensinar os tempos verbais através de baralho. Então vejam que aqui tem as cartas, né, com os verbos. A Nilson perguntou qual o valor. Eu não lembro o valor cheio, Nilson, mas com o desconto você paga R$110 por 3 jogos, que vai ser super útil para vocês, certo? Então, as cartas roxas têm os verbos, né? E aí eu coloquei para diferenciar, vejam que o Watched tem um fundo branco, né? Ah, que legal, Nilson. O Watched, então você pode até depois trocar o verbo se você assim quiser. Tá bom? Então, as cartas roxas são as cartas que têm os verbos no past participle com um complemento. E você pode também usar o verbo talked to strangers, talked to many people. Você pode pedir para que os seus alunos derivem, né? Amplie o vocabulário deles. Esse jogo também vem com os pronomes. Vem com os pronomes para fazer as frases. Deixa eu mostrar um pouquinho mais, né? Senão, they, he, she. Vem com todos. They, he, she, it. E aí vem com as cartas have. E claro, vem também com as cartas escrito has. Tem também as cartas com not para fazer frases negativas. E tem as cartas com ever para fazer a pergunta have you ever. Então, esse é o jogo de baralho do Present Perfect. A primeira maneira que eu vou falar para vocês usarem, né, que eu vou sugerir, é você colocar os seus alunos em grupos de até 6.
E aí, por exemplo, se você vai pedir para eles, você pode pedir para que eles façam qualquer tipo de frase, ou se você pode falar assim, no momento a gente está iniciando, eu gostaria que vocês fizessem só frases afirmativas. Se você falar isso, você vai tirar todos os nots e os have, e aí você vai embaralha bem, fala, você pode até distribuir, eu fazia essa atividade com grupos de 30, né? Então eu distribuía e ia dando as direções de como fazer e os alunos iam fazendo. Então ele embaralha bem, aí o que ele vai fazer? Ele vai distribuir. Você pode pedir para que ele distribua 6 cartas para cada colega. Aí ele vai distribuir 6 cartas e... Peraí, aqui. E aí eles vão colocar... Tá todo mundo, né? Daí você recebe as cartas. É como um jogo de baralho mesmo. Daí eles seguram as cartas assim. E o objetivo é que eles façam... Quem vai fazer, por exemplo, o maior número de frases afirmativas. E tem mais uma sugestão que foi dada pelos meus alunos da FATEC, que são experts em baralho. Você coloca 4 cartas aleatoriamente na mesa. Então, toda vez, antes de eu baixar minha frase, eu vou ter que trocar com a da mesa. E como é que ficaria uma frase? Por exemplo, ficaria... Deixa eu mostrar aqui para vocês. We have visited an ugly city. We have visited an ugly city. E aí eles vão aprendendo que este tempo verbal você precisa de um pronome, sujeito, você precisa da carta have ou has e você também precisa da carta com o verbo no past participle. Certo? Se por acaso você pediu para que seus alunos fizessem perguntas, aí ele teria que fazer have we visited an ugly city. E depois, aí os alunos, o legal é que os alunos vão fazendo as frases. Esqueci de falar uma coisa importante. Vão sobrar cartas. Então, essas cartas que sobrarem, você coloca do lado. E eu posso, toda vez que eu vou jogar, eu posso comprar até 2 cartas. Se por acaso eu comprei 2 cartas e eu ainda não tenho cartas que dê para eu baixar, eu não baixo. Daí eu perco a vez e a próxima pessoa vai... tem o privilégio, o direito de jogar. Então essa é a primeira maneira, que é para usar o baralho do Present Perfect com os seus alunos, para eles aprenderem como formar essa estrutura, né? E aqui já vem até mastigado os verbos no Present Participle. Se você quiser, a gente tem um outro jogo, que daí é um jogo de Irregular Verbs. Você pode jogar com seus alunos para que eles aprendam qual que é o Past Participle dos verbos. Agora, então, vamos para a segunda maneira, que é Two Truths and a Lie, que é uma brincadeira bem comum até, né, no nosso meio de língua inglesa. Two truths and a lie. 2 verdades e uma mentira. Então, por exemplo, aqui você pode, nesse exercício, two truths and a lie, você pode colocar só as cartas roxas. E cada aluno pega uma carta e vai fazer uma frase. E aí os outros alunos têm que adivinhar quais são as cartas que estão falando a verdade e a mentira. Então, por exemplo, eu vou fazer as minhas frases. I have visited an ugly city once. I have woken up screaming once. I have never traveled alone. Então, vocês teriam que adivinhar qual seria a frase que eu estou mentindo. Qual que é two truths and a lie? Qual que é a mentira, né? Se alguém quiser escrever aí, qual que vocês acham que é mentira, eu vou repetir. I have woken up screaming once. I have visited an ugly city once. I have never traveled alone. Então, eu vou contar já para vocês, né? A mentira a lie I have never traveled alone. Vejam que olha só, nesse exercício, o seu aluno vai ter que pegar só a carta com
o verbo principal. Então ele vai ter que montar o resto da frase. Ele vai ter que falar I have never, I have once, I have traveled alone many times. Vejam que você dá o miolinho para ele e ele vai ter que completar, fazer o resto da frase. Então essa foi a minha segunda dica, Two Truths and a Lie. Vamos lá para a terceira. A terceira é uma bem legal, chama Bowling Words. Você vai precisar de deixa eu pegar aqui, você vai precisar de um set, né, de um conjunto, um brinquedinho, um bowling set, e você vai fazer o quê? Você vai colocar as cartas roxas embaixo, e aí você pode montar na sua mesa mesmo, ou no chão, se você preferir, e você monta, e os alunos vêm, jogam a bola, e por exemplo, se ele derrubar 2 pinos, ele vai ter que pegar as 2 cartas embaixo desse pino e fazer 2 frases. Se as 2 frases estiverem corretas, aí ele vai marcar ponto. Você pode definir quantos pontos valem. Se você não quiser definir de antemão quantos pontos valem, eu vou dar uma outra sugestão, que é um bônus aqui da live. Uma outra brincadeira que os alunos vão gostar também. Você pode, ele jogou o pino, derrubou 2, e aí você não sabe quanto vale cada frase feita. Então, para você decidir quanto vale cada frase feita, é legal você ter um brinquedinho desse aqui. Vejam que, opa, ele sempre cai. Ele vai jogar. Então, o aluno vem aqui, joga. Então, mas tá caindo. Peraí, deixa eu fazer a coisa direita aqui para vocês verem. Ó, tá aqui, o aluno joga, jogou. Então, cada frase feita vale 130. É legal, gente, porque você sempre traz brincadeiras e também objetos diferentes para a sala de aula. Cada vez que você traz brincadeiras e objetos diferentes para a sua sala de aula, você tira um pouco aquele negócio de aula do seu aluno, né? Parece que a palavra aula tem um peso muito grande. E você transforma o aprendizado numa brincadeira. Os alunos estão fazendo frase, estão aprendendo a usar e também estão se divertindo. Então eu já falei 3 maneiras de usar o baralho do Present Perfect. Eu falei do card game, eu falei do Two Truths and a Lie e eu falei da Bowling Words. Agora eu vou falar uma outra que é Sentence Race. Como é que funciona a Sentence Race? Eu juntei aqui várias coisas, né? Mas eu estou meio bagunçada. Você vai precisar daquele sino. Cadê o meu sino? Aqui está o meu sino. Esse sino faz toda a diferença. São aqueles equipamentos que eu falo para vocês terem, que vão fazer toda a diferença. Então você pode, por exemplo, nesse caso colocar todas as cartas. Não precisa ser só as cartas com os verbos. Só que você fala, quem pegar as cartas com os verbos apenas vai ter mais sorte, porque elas vão ser mais fáceis de fazer, né? Mas aí, por exemplo, no Sentence Race, se você tem uma classe bem grande, você pode até dividir em 3, dividir a lousa também em 3 e colocar 3 montinhos de cartas com os mesmos tipos de cartas. Então, que tenham cartas com os verbos, que tenham cartas com os pronomes, que tenham have e has. Você separa, coloca 3 montinhos. Quando você der, e daí eles fazem uma fila e ficam atrás de uma linha determinada por você. Aí quando você toca o sino, começa a competição. Os alunos têm que pegar uma carta e escrever uma frase na lousa. Só que isso tem que ser bem rápido. Ele pega a carta, aí ele já vai ter um giz ou um marcador na mão, ele vai na lousa, escreve a frase, volta, coloca essa carta lá no fim e dá o giz ou o marcador pro colega, e o próximo colega vai lá. E assim, se você tiver 3 grupos, vai ser um pouco de confusão, mas é uma confusão legal porque os alunos vão aprender com isso. Então, se você tiver 3 grupos, os 3 grupos vão pegar a carta, vão na lousa, vão escrever, devolve a carta lá, coloca em último lugar,
dá um marcador para o colega e vai para o fim da fila. E assim vai essa agitação. Quando você perceber que já é hora de parar, cadê meu sino? Você toca o sino de novo e aí todos têm que parar. Aí é a sua vez. Aí a professora vai até a lousa, corrige frase por frase desse exercício e aí você vai contar. O grupo que fez o maior número de frases corretas é o grupo vencedor. Então essa é a quarta atividade para usar o Present Perfect, que chama Sentence Race. Eu também gosto muito de ter esse board aqui, eu tô chamando de board, né, gente? Aqui estão com as roupas do jogo da memória close, mas você pode ter um board desse daqui e usar para colocar as cartas do Present Perfect. Se você quiser, você pode colocar só as cartas roxas e aí os alunos têm que... toda vez que ele escolher um determinado lugar, ele vai pegar, ele só vai poder escolher esse determinado lugar depois que ele fizer uma frase com a carta que está aqui. Então, nesse caso, tá close, mas você pode, por exemplo, colocar as cartas do Present Perfect. Dessa maneira, eles vão ter que fazer frases usando o Present Perfect. Aí você pode combinar com eles se você se vale frases afirmativas, negativas, interrogativas, double-age questions. Aí você determina, né? Olha, agora eu só quero frases afirmativas. Ou se você quiser que eles pratiquem o have you ever. Então, agora só pode fazer perguntas com have you ever. Então, assim e assim sucessivamente. E o legal de ter um board desse daqui, vejam que é uma caixa de pizza, né, gente? Eu encapei e fiz a marcação com uma fitinha colorida. O legal é que quando você oferece um objeto desse para o seu aluno, você está oferecendo não só um objeto, mas você está oferecendo uma oportunidade de ele fazer um clique aqui no cérebro dele e ver que não é simplesmente uma aula, é uma aula com competição e nós, seres humanos, adoramos competição, porque o nosso cérebro procura o tempo todo se superar. O cérebro busca superação e essa é uma maneira de você incentivar o cérebro do seu aluno buscar superação e usar língua inglesa. Então eu já falei de 5. O número 6 chama-se Word Jumble Race. O que você vai fazer? Aí se você, por exemplo, tiver 3 grupos, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que colocar, você vai dar... Ou dentro, por exemplo, se você tiver 3 desses daqui, você vai colocar as frases embaralhadas dentro de um pote. Eu tenho um monte de chapéu desse aqui, às vezes eu coloco assim dentro do chapéu e dou para eles brincarem. Só que qual é o cuidado que você tem que tomar? Você vai colocar, por exemplo, 3 ou 4 frases. Decida, 4 frases para cada grupo. Tem que ser cartas que montadas vão dar 4 frases. E aí você dá ao mesmo tempo para os 4 grupos. Quem montar as 4 frases primeiro e corretamente ganha a competição. Aí você vai conferir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, we. Com o we eu tenho que usar have. Se por acaso o aluno só seguiu as cores e colocou we has, vai estar errado, ele vai perder esse ponto. Então essa é uma competição que é bem rapidinha, né? Word Jumble Race, que você pode fazer para que seus alunos aprendam qual que é a ordem do Present Perfect. Se você quiser, você pode também no Word Jumble Race pedir para que eles montem perguntas. E depois que montaram as perguntas, quando você corrigir e ver que estão todas corretas, você pede para que eles copiem as perguntas e depois façam essas perguntas para 2 amigos da classe. Então vejam só que fica uma atividade completa. Você deu os cards para os alunos, todos os cards estavam embaralhados, eles colocaram na ordem certa, nesse caso de fazer pergunta, eles copiaram as perguntas, 4 perguntas, vamos dizer assim, e fizeram perguntas para os colegas, e daí tiveram que ouvir as respostas. Certo? Se você quiser fazer um passo a mais ainda, você pode pedir para que ele
conte, para que cada aluno conte alguma coisa que foi surpreendente que ele descobriu sobre o colega. Eu acho uma atividade bem legal, bem completa. Então essa foi a atividade número 6. A 7 é uma que eu gosto muito e daí nesse caso você vai trabalhar só com as cartas roxas. Então você pode dar, por exemplo, 3 cartas roxas para cada aluno. E aí é meio parecida com aquela que eu falei. Só que aí ele vai ter que find someone who é o nome da atividade. Então ele vai fazer a pergunta e ele vai fazer a pergunta para todo mundo na classe até que ele find someone who encontre alguém que diga sim, né? Por exemplo, eu peguei essa carta aqui. Arrived late for work. Então eu vou perguntar para Mariazinha, have you ever arrived late for work? Ela vai falar no, e aí eu vou perguntar para o outro e assim sucessivamente. Vejam que é uma repetição, mas é uma repetição com propósito. E aí é que que o nosso aluno aprende melhor. Porque se eu ficar pedindo para o meu aluno repetir e ele não tem um propósito com essa repetição, nesse caso aqui, qual que é o propósito? Ele tem que fazer a pergunta e encontrar alguém que tenha feito. A outra carta que eu tenho é built house. Então eu perguntaria para as pessoas até que alguém me dissesse um sim. Have you ever built a house? Have you ever built a house? Até eu encontrar alguém que responda que sim. E a terceira carta que eu tenho aqui, a pergunta seria: have you ever waited 2 hours for a doctor? Have you ever waited 2 hours for a doctor? Então, o meu aluno que tem essas 3 cartas, ele vai circular na classe, né? Claro que todos os alunos vão estar de pé para essa atividade e os outros alunos vão estar com as suas cartas também, fazendo as suas perguntas. E depois eu peço para que ele conte, ele vai ter que falar de novo, só que daí ele vai ter que falar uma frase, né, falando o que ele descobriu ou quem que respondeu sim para essas perguntas dele. Então eu gosto bastante dessa atividade que chama-se Find Someone Who. A outra atividade, cadê o meu spinner? A outra atividade, eu tava com o spinner aqui. Vocês estão vendo que eu perco as coisas com a maior aqui. Eu perco as coisas com a maior facilidade. Aqui está, é um spinner, né, comum. E o que eu fiz com ele? Eu coloquei uma flechinha para que ele me diga, né? E como é que eu colocaria esse spinner na mesa? Eu colocaria, então eu posso trabalhar com grupos de até 6 alunos. Eu encheria, aqui não vou encher, tá? E aí eu coloco o dedo aqui em cima e, aqui, essa superfície é tecido, ele não roda, tá? Mas aí eu rodaria o spinner e onde ele caísse, aqui não tá funcionando porque é tecido, onde ele caísse, o aluno teria que fazer uma frase ou uma pergunta. Então, mas é que eu não tenho mão suficiente aqui para mostrar que eu posso girar. Então, com o spinner é legal quando você quer fazer uma atividade, só que você não quer colocar os alunos em pé, você quer deixá-los sentadinhos em grupos de até 6, eu acho interessante. Agora, a atividade número 9. Tô sem dado aqui, mas como é que você faz? Eu sempre falo dessa atividade porque eu acho muito legal. Você pode colocar na lousa um índice de frases. Então, o dado tem 6 faces, o dado vai de 1 a 6. Você coloca para cada número do dado uma frase. Então, um tipo de frase que você quer que o seu aluno faça. Então, se ele tirar o número 1, ele tem que fazer uma frase afirmativa. Se ele tirar o número 2, ele tem que fazer uma frase negativa. Com a carta, já vou mostrar como é que é. Se ele tirar o número 3, ele tem que fazer afirmativa, negativa, interrogativa. Se ele tirar o número 4, ele tem que fazer uma double-edged question. Se ele tirar o número 5, ele tem que fazer uma afirmativa de novo. E se ele tirar o número 6, ele tem que fazer uma pergunta novamente, ou uma pergunta negativa. E aí, toda vez que ele jogar o dado, caiu o número 2, eu tenho que fazer uma pergunta, vamos dizer assim. Aí eu tenho que pegar uma carta. Aí eu pego uma carta, deixo as cartas lá na mesa, né? Aí ele pega uma carta e aí ele vai ter que fazer uma pergunta. Have you ever eaten raw food? E aí
ele também vai fazendo frases, né? Vai praticando o inglês de uma maneira bem leve. Você, por exemplo, jogou o dado de novo, tirou o número 1. Peguei, eu sempre tenho que pegar uma carta para saber qual que é o verbo que eu vou usar na minha frase. Tirei o número 1, eu tenho que fazer uma frase afirmativa. I have walked 10 kilometers many times. Então, é legal que aqui eu só tenho o miolo da frase. O seu aluno vai ter que pensar para ele ver como é que ele vai fazer a frase. Se ele vai começar com I have, ou have you, ou alguma coisa assim, né? Pode usar they have they, aí ele decide, mas essa parte, que é a parte que muda mais, ele vai ter que pensar. Então, eu acho legal porque é uma atividade que dá um suporte para o aluno, mas também pede para que o aluno pense. Então, eu já estou na atividade. Agora é a última. É a última atividade e chama-se The Brag Game, né? Brag, para quem não se lembra, é quando você fica se exibindo. Então, é o seguinte, para essa atividade, eu acho legal usar esse chapéu aqui. E aí, ele vai tirar uma carta dessa. Você pode falar para o seu aluno o seguinte, que eles podem fazer frases brag, né? Então eu sempre vou ter que falar alguma coisa maior, né? Que eu me exiba mais do que o meu colega. Então, walked, eu vou ter que usar o walked. Então, eu estou com o chapéu e com a carta. I have walked 10 kilometers. I have walked 10 kilometers. I have walked 10 kilometers. E aí o outro, meu colega, e quando eu tô com o chapéu, se eu tiver com o chapéu, quando a professora tocar o dado, eu perco. Então, por isso que tem essa rapidez. Aí eu falei a minha frase, eu coloco a frase eu coloco o chapéu no meu colega. E ele tem que fazer uma frase com walked também. I have walked 15 kilometers 3 times every week. E aí ele devolve o chapéu para mim. Eu tenho que falar de novo. I have walked 20 kilometers 4 times every week. E assim a gente vai falando. Então esse é o brag game. É legal ter o chapéu, é meio tipo batata quente, né? Porque quando a professora toca o sino e diz que parou, o aluno não pode estar com o chapéu na cabeça. E ele sempre vai ter que usar o verbo que está aqui. O verbo que está na carta e vai ter que falar alguma coisa maior. Sempre vai ter que contar uma mentira maior. Então essas são as 10 atividades que eu tinha para sugerir para vocês para usar com esse jogo aqui, que é o Present Perfect, que é um dos jogos da oferta do mês, tá bom? Eu vou parar a live aqui e vou deixar essa live salva. Então, se alguém quiser depois procurar, ela vai estar lá no YouTube. Você pode assistir a live completa e pegar as 10 maneiras de usar esse nosso baralho, tá? Para quem tá chegando agora, eu tô saindo, gente, mas fica aqui a minha, deixa eu falar para vocês, fica aqui a minha sugestão, que esses jogos aqui são os jogos do mês. Eu tô fazendo essa live porque a gente tem uma oferta, todo mês tem 3 jogos que tem 25% de desconto. E esse mês é o Places in the City, é o Conversation Cards e é o Present Perfect. Esses 3 jogos saem por R$ 110,10 mais o frete. Depois, se você quiser ver a live toda, eu dei 10 sugestões para vocês ensinarem o Present Perfect usando esse jogo de baralho do Present Perfect. Tá certo? Obrigada por quem ficou comigo aqui. Tchau, tchau!